Preciso te atualizar sobre o São Paulo, que conseguiu bater a meta de venda de atletas com a transferência, que eu contei com exclusividade pela manhã, de Matheus Alves. Para completar as últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo, contei para vocês com exclusividade na manhã dessa quinta-feira que o Tricolor havia acertado a venda de Matheus Alves para o CSKA. Vários jornalistas confirmando a informação, os clubes já trocam minutas do contrato, São Paulo enviando documentos, recebendo outros, enfim. Agora é questão de tempo para que o martelo seja batido, operação de 6 milhões de euros ou 38 milhões de reais, além de 25% da mais-valia. Isso significa que o Tricolor terá direito a 1/4 do lucro que o CSKA tiver numa venda futura, obviamente, se o Matheus Alves se valorizar. Imaginemos que ele seja comprado por 20 milhões de reais a mais do que o CSKA está gastando. Esse lucro de 20 milhões teria 1/4 desse valor destinado ao São Paulo. Só para completar, e aqui vem outra informação importante, com essa transferência o São Paulo acaba de bater a meta estipulada para a temporada com transferências de atletas. São Paulo havia estimado a necessidade de faturar 155 milhões de reais. Com os 38 milhões da venda do Matheus Alves, o Tricolor acaba de alcançar 157 milhões. São Paulo que já havia negociado Ângelo, lateral direito da base, Michel Araújo, Rodrigo Nestor, Wellington Rato, William Gomes e Marquinhos. Marquinhos com percentual. Importante lembrar ainda que mesmo que não venha mais jogadores, o São Paulo também deve receber mais dinheiro. O caso do Antony exemplifica bem essa história. O jogador que pertence ao Manchester United é pretendido por alguns dos grandes clubes do mundo e certamente deve rolar uma negociação a partir de 50 milhões de euros. São Paulo fica com um percentual via mecanismo de solidariedade. Rodrigo Nestor é outro que pode garantir cerca de 30 milhões de reais a uma opção de compra no empréstimo dele junto ao Bahia. A tendência é que o São Paulo consiga passar com folga essa meta de 155 milhões de reais para a temporada, dinheiro super bem-vindo, até por conta de todas as dívidas e a dificuldade com o fluxo de caixa. O Leandro José de Souza e os reforços do São Paulo, só o Crespo. O Crespo chega a partir de segunda-feira lá no CT para eles debaterem elenco, saídas e chegadas. A partir daí a gente deve ter mais novidades. O Maximiliano Roque, o Guilherme Villanova. Boa noite, Nicola. William, 9 milhões de euros. Ângelo, 5 milhões de euros. Moreira, empréstimo com opção de 3 milhões de euros. Alves, 6 milhões de euros. São 23 milhões de euros em 4 promessas. Inacreditável. Bom levantamento do Guilherme. Mais do que o levantamento, boa lembrança, né? Ele cita 4 jogadores da base que ainda não explodiram, é verdade, mas a soma desses 3 deu 23 milhões de euros. O Corinthians, por exemplo, tenta vender o Bidon por 25 de euros. E o investidor da base do São Paulo, alguma novidade? Francisco Fernandes. Francisco, estava conversando com uma fonte que não pôde dar muitos detalhes, mas o que ela falou é que para que o negócio saia, eles estão precisando mudar detalhes. Como é que eu vou explicar isso, cara? É assim, pintou uma trava em relação ao estatuto do clube e aquilo que estava sendo desenhado no contrato entre São Paulo e Evangelos Marinax, tá? Confesso que não sou um especialista no assunto, nem sei qual que é essa trava, mas tinha algo que no estatuto poderia impedir o acordo entre São Paulo e Marinax da forma como eles estavam desenhando o contrato. Então, São Paulo e Marinax precisaram mudar uma série de coisas nesse contrato para que ele não conflitasse com o estatuto do clube. Nada que vá impedir o acordo, mas há uma necessidade de alguns passos para trás para a construção de um novo vínculo, tá bom? Leonardo Limeira da Silva. Nicola, pode descobrir a multa rescisória do Crespo? Vou atrás dessa, Leonardo, mas todos os últimos contratos de técnicos do São Paulo têm uma multa rescisória de 3 salários, tá? Se essa máxima for aplicada ao Crespo, dá para imaginar mais ou menos 3 milhões de reais de multa. Ele vai chegar para ganhar mais ou menos 1 milhão de reais mensais, assim como o seu antecessor, Luiz Ubeldia. O Daniel Negrete mandando boa noite, o Marcelo Soronza. Fernando Rocha, informa aí, Nicola, sobre a venda absurda do Matheus Alves. Para você que está chegando agora, deixa eu só trazer mais algumas novidades, né? Contei para vocês sobre o negócio fechado em 6 milhões de euros ou 38 milhões de reais. Por que essa venda é tão ruim? São Paulo vendeu coisa de
alguns dias atrás, o Ângelo, lateral direito da base, joga no sub-20, 16 anos de idade, para o Strasbourg por 5 milhões de euros, mais 2 de bônus. Ou seja, o Matheus Alves, que já jogou no profissional, tem sido até em algumas partidas titular e tem demonstrado boa qualidade, ele está indo praticamente pelo mesmo preço do Matheus, do Ângelo, que é um jogador da base, que nunca atuou profissionalmente. Isso me faz entender que o São Paulo se precipitou ao vender, na pressa, no desespero, o Matheus Alves. O que eu ouvi antes de publicar a notícia é de que o Júlio está muito preocupado em fazer com que as contas e as metas batam, tá? E o São Paulo, com essa venda no Matheus Alves, já alcançou, até superou em 2 milhões a meta de venda de atletas para o ano. Eram necessários 155 milhões, São Paulo alcançou 157 milhões. Mas, na minha opinião, São Paulo faz um mau negócio quando acelera o processo e vende o Matheus Alves antes do tempo. Se ele ficasse mais um pouquinho, maturasse mais, certamente o São Paulo teria capacidade para fazer uma venda bem superior. E vai ser difícil conseguir alguém com a idade dele e com o potencial dele por tais cifras. Pelo menos é o que eu penso. Não sei se vocês concordam, discordam, o que vocês têm de ideia sobre o assunto. Beleza? Gabriel Melo. Tem chance de um negócio do Igor Vinícius Melar? A diretoria vai preferir manter ele ganhando 350 mil na reserva e vender o Alves por 6 milhões de euros? Aí não dá. Gabriel, ontem, só para vocês entenderem um contexto. Eu gosto das lives porque permite a gente trazer o conteúdo das matérias até de um jeito mais claro. Eu tinha mandado mensagem às 19h49 para uma pessoa do Santos. William Arão, 2 pontos, só falta assinar e emitir 3 interrogações. A resposta veio às 20h12, caminhando bem. Aí a pessoa do Santos me completa com um link sobre Hernan Crespo, anunciado como novo técnico do São Paulo. E acrescenta, Crespo quer que o Igor Vinícius fique, ou seja, dificultou qualquer negociação. Então, para você que está chegando agora, estou explicando bastidores da negociação entre Igor Vinícius e Santos. O Igor tinha conversas avançadas para se tornar reforço do Santos. O São Paulo abriria a mão do atual contrato, que se encerra em dezembro, e ficaria com 20% de uma venda futura. Não dá para cravar que o negócio caiu, não dá para cravar que o negócio morreu, mas há uma divergência por conta da chegada do Crespo. O Crespo gostaria de contar com o Igor Vinícius. Essa definição vai acontecer a partir da próxima semana. O Santos tem pressa, o Santos quer ter o Igor Vinícius. Acho que a palavra do jogador também pode pesar, né? Se o Igor fizer força para ir embora, mesmo com a vontade do Crespo, pode haver negócio. Mas uma pessoa do Santos está me fazendo esse alerta e eu queria dividir com vocês, tá bom? O Gabriel completa, essa meta de vendas não deve ser atingida, não deve ter sido atingida. Eu acho que eles estão contando com a venda do Nestor e o Galopo no fim do empréstimo. Procede? Gabriel, é assim, ó. O São Paulo, com a venda do William Gomes, alcançou 157 milhões de reais. Do William Gomes, não, desculpa. Do Matheus Alves. Alcançou 157 milhões. E a meta para a temporada, com venda de atletas no São Paulo, era de 155 milhões. Mas não é assim, ó, bateu a meta, tá tudo bem, podemos gastar pra caramba. Essa história é como se fosse um cobertor curto, sempre falta dinheiro no São Paulo. Então, se o São Paulo for capaz de arrecadar mais com vendas de atletas do que está estabelecido, São Paulo vai ter um pouquinho mais de conforto para contratar jogadores. Então é por isso que eu imagino que o São Paulo ainda vá vender mais atletas, tá? O Antony pode garantir dinheiro, o Antony, que pertence ao United, vai ser vendido para um clube grande, e o São Paulo tem direito ao mecanismo de solidariedade. Como você lembrou, Galopo e Rodrigo Nestor estão emprestados e podem ser comprados em definitivo. Então há outros movimentos que o São Paulo pode fazer, ou que vão acontecer sem participação do São Paulo, que podem garantir dinheiro ao tricolor. O São Paulo pode tentar Luciano Acosta para 10 novamente. Deixa eu só ver que fim levou o Luciano Acosta, que é um meia bem baixinho, que joga na Major League Soccer. Ele estava em um clube americano e foi para outro, né? Ó, ele jogava no FC Cincinnati e foi pro FC Dallas, titular absoluto por lá e autor de 18 jogos e 7 gols. Contrato até dezembro desse ano. É alguém, deixa eu até ver se eu consigo, salary kites. Major League Soccer 2025. A Major League tem um guia salarial. E é legal esse guia porque você consegue entender quanto cada jogador ganha.
Acho espetacular isso aqui. Luciano Acosta. Se um dia a gente tivesse isso aqui no Brasil, ia ser um negócio de louco. Ó, pode esquecer Luciano Acosta, tá? Pode esquecer. Salário, a compensação garantida por temporada do Acosta é de 4 milhões e 200 mil dólares. 4,2 dólares em reais, a gente está falando de 23 milhões de reais. Você divide por 12 e dá quase 2 milhões de reais por mês. Então, o Luciano Acosta, dentro da realidade financeira do São Paulo hoje, não cabe. São Paulo está vendendo jogadores extremamente promissores e por preços baixos por conta de toda a sua dificuldade financeira, tá bom? O São Paulo vai renovar com o Alan Franco, ainda não há uma definição, tá? O São Paulo tenta desde o ano passado. O Matheus Souza quer saber se o Falquina. Boa noite, Nicolau. O São Paulo pode contratar o zagueiro caso o Crespo use o esquema de 3 zagueiros. O Biel pode fechar. Sobre o Biel, hoje são 4 os times interessados, tá? O São Paulo, Corinthians, o Vasco e o Atlético Mineiro. Os 4 querem por empréstimo. Dá para dizer que aquele que menos tem chance é o Vasco. A ideia do Biel era ir para um clube em que ele possa disputar títulos. Aí você deve estar se perguntando, mas o Corinthians e o São Paulo vão disputar títulos? Na visão do staff do jogador, sim, há mais possibilidade. Tricolor que ainda está vivo na Libertadores da América e na Copa do Brasil, Corinthians que está vivo na Copa do Brasil. Assim como o Vasco, né? O Vasco ainda tem a sua. Enfim, mas essa é a realidade, é o feedback do staff do Biel. A tendência é que o negócio aconteça assim que o Sporting, que é dono dos direitos econômicos dele, se definir sobre o que fazer, se o Sporting vai topar emprestar ou se só aceita vender. Deixa eu pegar mais participações dos amiguinhos e amiguinhas. São Paulo prioriza a venda e vai usar o dinheiro para trazer 3 reforços. 2 atacantes de lado de campo e um meia com característica de camisa 10, o Éder Traschini do UOL. O Éder que é muito gente boa, inclusive gosto bastante dele. E o Jefferson completa. O Biel vem. Jefferson, conversei ontem com um dos representantes do Biel. E a principal resposta é o Sporting, não sei porque eu estou citando toda hora o Porto, o Sporting ainda não se posicionou sobre o que vai fazer com o Biel. Por que é importante? Porque o Sporting precisa dizer se aceita o empréstimo ou se só aceita a venda. Se houver a definição de que só aceita a venda, nem São Paulo, nem Corinthians, nem Vasco, nem Atlético Mineiro devem levar essa história adiante. O que os clubes estão desenhando é uma proposta de empréstimo com opção de compra ou, no pior dos cenários, com obrigação de compra se metas forem batidas, basicamente como o São Paulo fez em relação ao Juan Tressoldi e também em relação ao Marcos Antônio, tá bom? Apenas 2 dos 5 da comissão do Crespo são os mesmos. Os demais são outros, incluindo 2 novos preparadores físicos. Leonardo, vou voltar no tempo para resgatar uma informação que eu vinha dividindo com vocês já há algum tempo. Carlos Belmonte, diretor de futebol. Rui Costa, gerente executivo de futebol. Muricy Ramalho, coordenador técnico. Os 3 que estão no futebol de São Paulo já há algum tempo não avaliam o trabalho do Crespo como um trabalho bom. Trabalho normal, básico do dia a dia, sem grandes evoluções, e mais do que isso, a avaliação interna é de que a comissão técnica do Crespo acrescentava muito pouco. E aí, um nome em específico desagradava bastante, Alejandro Corrêa, que era o preparador físico. Na época, inclusive, ele se envolveu em várias polêmicas, porque o São Paulo tinha um time que fisicamente ficava moído no segundo tempo e com muitas lesões musculares. Quando o nome do Crespo voltou a ser especulado, eu contei aqui para vocês que o Zubeldia ia cair e que o Crespo já era o único e a bola da vez. Acho que a gente foi bem também nesse episódio da mudança do comando técnico. Eu contei para vocês que o Corrêa era um nome meio vetado, meio descartado. O Crespo não quis entrar nessa seara. Até porque o Corrêa, vamos fazer justiça, está trabalhando no Defensa e Justiça ao lado do filho dele, à frente do time B do Defensa e Justiça, tá? Confesso que não conheço os novos integrantes da comissão técnica do Crespo. Não vou mentir aqui, eu já ouvi, não conheço nada, nunca nem tinha ouvido falar desses caras. O que eu posso dizer para vocês é que desde que o Crespo deixou o São Paulo, ele garantiu 4 títulos. O mais importante deles da Champions Asiática. Nicola, mas é Champions Asiática. Beleza. Mas ele estava no Al Ain, time dos Emirados Árabes, com capacidade de investimento muito menor, e eliminou nas quartas de final o Al Nassr do Cristiano Ronaldo e na semifinal o Al Hilal de Jorge Jesus. Tudo isso na temporada passada em que o JJ estava voando lá no Al Hilal.
Só é importante lembrar que essas duas classificações se deram com o Al Ain se defendendo muito, jogando lá atrás, sofrendo contra os times sauditas de muito mais capacidade financeira e passando na base dos contra-ataques. Não sei se o torcedor do São Paulo estaria muito preparado para esse modelo, mas é o que tem para hoje, tá bom? O Severino Costa, Nicola, é verdade que o Biel já disse sim para o São Paulo e que o São Paulo também vai contratar o Valverde para substituir o Valverde quem? Do Real Madrid? Não tem a menor possibilidade, né?